acabou de ser publicado e tem a ver com essa ponte que estávamos falando, né, dessa ponte imaginária que Bolsonaro está construindo, né, entre Brasil e Estados Unidos, com esse apoio aí, que ele possa vir a receber de Donald Trump para conseguir livrar a barra dele aqui no Brasil e ser candidato em 2026. O Jamil Chad traz para a gente essas informações que o governo teme um pacto de Trump e Bolsonaro para 2026. Informação que chegou agora há pouco aqui na reportagem do próprio Jamil, com apuração no Palácio do Planalto. A decisão do Palácio do Planalto de soltar rapidamente uma mensagem ao presidente eleito Donald Trump foi tomada para evitar que Lula fosse acusado de não querer reconhecer uma relação com o republicano. A nota, assim, tenta neutralizar uma narrativa bolsonarista de que nos últimos dias vinha usando a preferência de Lula por Kamala Harris. Mas no Palácio do Planalto, o temor principal é de que essa vitória de Trump ressuscite, pelo menos na narrativa, o projeto de resgatar a candidatura de Bolsonaro em 2026. Ele foi condenado, está inelegível e, como a gente sabe, está tentando de todas as maneiras, né, inclusive na Câmara, com um projeto de lei que está aí, um projeto que está sendo analisado, uma comissão está analisando a anistia e a dele está incluída nisso, além de outros que participaram do 8 de janeiro. Bom, segundo aqui a coluna de Jamil Chad, 3 integrantes do alto escalão do governo Lula ainda apontam que a vitória de Trump poderia ampliar a pressão para desqualificar os atos de 8 de janeiro de 2023. É interessante a gente ver o desdobramento de tudo isso, né, ô Thales, essa repercussão aqui, a apuração do Jamil de que a resposta de Lula foi justamente para tentar neutralizar. O governo tem que estar preocupado, Thales? Olha, a gente ainda tem que saber qual vai ser o nível de extremismo do Trump no governo. Que há a possibilidade, se ele quiser estabelecer uma guerra com o Lula, ele tem possibilidade de fazê-lo. Seria um problema econômico para o Brasil ter os Estados Unidos estabelecendo um embate frontal contra o governo brasileiro. Seria problemático. Não creio que ele faça isso, mas a gente ainda não sabe o nível de extremismo. Por outro lado, se ele fizer isso, o Brasil, ele tem que levar em conta que o Brasil, então, vai ter que se voltar para outros lados, possivelmente para a China. E aí, não sei se interessa aos Estados Unidos que um país como o Brasil tente substituir as relações econômicas com os Estados Unidos por relações econômicas com a China. Isso está assustando os Estados Unidos no mundo inteiro. Então, não sei, não creio que esta será a opção do Trump, porque tem uma questão pragmática aí, mas a gente não sabe ainda o nível de radicalismo, de extremismo, de loucura que o Trump com que o Trump virá. Afinal, ele só tem um governo. E o cara vai pensar o seguinte: eu só tenho que fazer tudo que eu queria agora. Pode ser que ele pense isso. De qualquer maneira, para o Bolsonaro se beneficiar disso, é muito pouco provável. Muito pouco provável. Primeiro, junto ao Supremo Tribunal Federal, todas as portas para o Bolsonaro estão fechadas. Há 2 portinholas, que são o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça. 2 portinholas em 11. As portas estão fechadas para o Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. No Congresso, aí sim, é possível que, com o Trump vindo com um discurso muito forte em favor do Bolsonaro, algumas pessoas no Congresso resolvam que vale apostar no futuro. Política é você pensar a expectativa de poder. Pode ser que alguns venham pensar isso, mas não há, no momento, nenhuma expectativa de aprovação da anistia do Bolsonaro. Tanto que essa comissão que o Arthur Lira criou, ela para ser
instaurada, tem que os líderes indicar os representantes. Ainda não foram indicados, essa comissão ainda não foi instalada, ela não tem prazo determinado, e o que o Arthur Lira tem dito aos líderes é que ele quer que essa comissão trabalhe exclusivamente com a raia miúda daquele 8 do 11. O pessoal que invadiu as velhinhas, etc., ver como resolver esses problemas. E retire da questão a anistia, primeiro, para quem sequer ainda foi julgado, que é Bolsonaro, que são os militares de alta patente, que são os financiadores de linha, de top de linha do movimento de golpista. Isso que deve ser separado, que é a expectativa do Congresso, do comando do Congresso no momento. Isso aí só se o Bolsonaro achar mais na frente que tem condição de ganhar no Congresso, ele que apresente um projeto específico sobre a anistia dele. Não nesse agora desses do 8 do 11. Do 8 Thales, mil. vamos ainda olhando para